Olá pessoal, Sabadão com esportes aqui na nossa programação, vamos nessa! E entra ano, sai ano e uma das principais discussões no futebol brasileiro é o calendário. A maior crítica é sempre sobre os campeonatos estaduais, considerados inchados e sem grandes atrativos para os grandes clubes de elite do país. Mas é possível mudar essa realidade tornando o futebol brasileiro mais forte, rentável e competitivo durante toda a temporada para o maior número possível de equipes? Para responder essa questão, eu vou conversar agora com o profissional de educação física Guilherme Manzano, que fala diretamente da cidade de Porto, lá em Portugal. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Leonardo. Agradeço muito pelo convite. É sempre uma honra poder debater um aspecto chave do nosso futebol, né? Com certeza, é um calcanhar de Aquiles, né, Guilherme? E você lançou recentemente o livro Um Calendário Possível e Melhor para o Nosso Futebol. A proposta dele vai além de ser uma obra literária, né? Você faz um alerta e apresenta algumas soluções. O que te motivou a adotar esse tom no livro? Desde que eu me entendo por gente, a gente escuta críticas em relação ao calendário do futebol brasileiro, né? E como você bem disse, entra ano, sai ano e nada muda. A gente teve um marco muito importante em 2003, que foi a implementação dos pontos corridos, mas desde então não teve outras mudanças tão significativas. Nosso calendário ele continua sendo abarrotado com muitos jogos, e o tom provocativo do título do livro é justamente para gerar reflexão, gerar debate, mostrar que há uma possibilidade da gente mudar esse cenário que se desenrola hoje, né? É verdade. E muitos defendem a extinção dos estaduais, algo que eu particularmente não concordo, tá, Guilherme? Eu penso que é viável reformular esse tipo de competição e torná-la mais interessante. Na sua opinião, o futebol brasileiro comporta campeonatos regionais mais enxutos e objetivos, dando mais espaço para o Brasileirão em diversas divisões? Com certeza, Leonardo. Acho que a gente está alinhado nesse ponto também. Eu acredito que os estaduais eles são considerados como vilões, mas na verdade tem muitos outros aspectos que envolvem o nosso calendário. Então hoje os estaduais eles são competições extremamente tradicionais, né? O nosso futebol ele foi alicerçado através dos campeonatos estaduais. Ele garante as rivalidades históricas, ele é vitrine para muito jogador e é o que faz com que muito clube ainda esteja em atividade. Então, para mexer nos estaduais, a gente vai enfrentar alguns pontos, e um deles é a questão política, que hoje as federações estaduais são quem ditam o rumo do futebol no Brasil. Então, qualquer mudança que envolva os estaduais tem essa questão política importante. Mas é urgente que a gente diminua as datas dos estaduais para fazer com que eles sejam viáveis. Hoje a importância deles no cenário nacional é muito pequena. Então, até eu descrevo no livro, uma das propostas é diminuir muito as datas dessas competições, e aí já é uma grande polêmica já, porque eu descrevo que as fases iniciais elas deveriam acontecer durante as datas FIFA. E por que isso? O impacto de um time que está desfalcado das suas principais estrelas é muito menor durante os estaduais do que ao decorrer do Brasileirão, né? Então, se a gente conseguir reservar algumas datas dessas competições para as datas FIFA e deixar uma fase final específica para elas, a gente vai dar protagonismo para os estaduais e vai ser muito mais fácil de manobrar e ter essa conversa com as federações. É bem interessante a sua proposta mesmo, Guilherme. E muitas vezes os times pequenos têm calendário para apenas 4 meses do ano, né? Quais são as principais dificuldades que essas equipes enfrentam no dia a dia? Bom, essas equipes que têm calendário curto, elas basicamente dependem das competições estaduais, né? Então, como que a gente consegue combater isso? Propondo e gerando o calendário nacional para o maior número de equipes, né? Hoje em dia, a gente tem a Série A, B e C com 20 equipes e de âmbito nacional. Vale ressaltar que esse ponto é um ponto bem importante e que demonstra uma maturidade competitiva legal no Brasil. A Espanha, por exemplo, já tem a terceira divisão regionalizada. Mas o que eu defendo e também proponho no livro é a gente regionalizar tanto a Série C quanto a Série D e aumentar o número de equipes. Que através da regionalização a gente consegue ter uma logística melhor,
tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a gente regionaliza e aumenta a competição, com isso a gente vai aumentar o calendário nacional para mais equipes. A gente tem sempre memórias afetivas muito legais dos campeonatos estaduais, de rivalidades históricas, como você falou, e realmente essas competições acabam sendo um celeiro ali de talentos e que realmente podem até alimentar as grandes equipes. A gente lembra de como, por exemplo, um Bragantino campeão paulista gerou jogadores que depois tiveram uma relevância no cenário nacional. Tivemos o Maurício Silva, por exemplo, que foi um dos tetracampeões lá nos Estados Unidos em 1994. Na verdade, entre muitos outros exemplos, né? A gente precisa realmente não matar os estaduais, mas torná-los realmente mais dinâmicos, não é verdade, Guilherme? Com certeza, estou totalmente de acordo. Esse final de semana que jogou Sunderland e Newcastle, e esse confronto não acontecia desde 2016. No Brasil, a gente tem algo muito interessante que na pesquisa que eu fiz eu não encontrei paralelo em lugar nenhum, que são as competições de âmbito regional e estadual. Não só manter os estaduais, mas a gente precisa remodelá-los. Então, diminuir as datas, mas manter algumas diretrizes no formato de competição. Entre elas garantir que tem os confrontos entre os rivais. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, não adianta um formato competitivo com 4 grupos em que em cada um dos grupos vai ter um dos grandes. Isso não garante com que eles se enfrentem. Então, acho que o mais importante nesse sentido é a gente diminuir e buscar um formato competitivo que mantenha essas rivalidades históricas. É interessante realmente essa abordagem. E outro ponto extremamente polêmico, Guilherme, é como a CBF vem tratando as datas FIFA, né? Por exemplo, agora em junho, entre junho e julho, por exemplo, os grandes clubes vão jogar desfalcados de seus principais jogadores por 9 rodadas por causa da Copa América. Equiparar o nosso calendário ao praticado na Europa resolveria esse problema, Guilherme? E além disso, é possível mudar isso no futuro próximo? Se resolveria, eu não sei, mas eu acho que ajudaria bastante. Hoje, a gente tem um calendário de janeiro a dezembro, que acompanhou no civil. O que isso faz? Qual que é o resultado disso? A gente tem que ter um período de férias, outro de pré-temporada e outro de pausa para as competições de seleções, né? A FIFA ela coloca as competições de seleções em junho e julho. Então, ou a gente adequa o calendário que é o praticado na Europa, que é de agosto a maio, e eu tenho uma visão muito crítica em relação a esse eurocentrismo. Mas o fato é que a FIFA coloca as competições no meio do ano de seleção. Então, para ter um calendário coerente nesse cenário, a gente precisaria de mudanças mais profundas ainda. E uma delas seria extinguir os estaduais ou então diminuir os participantes do Campeonato Brasileiro. Ao invés de ter 38 rodadas, poderíamos ter 34. Então, eu particularmente sou a favor dessa readequação, mas por uma questão lógica de calendário, né? O calendário de janeiro a dezembro, ele tem um sentido cultural no Brasil. Só que, enfim, a gente está envolvido num sistema global do futebol, né? Acabamos de conversar aqui com o profissional de educação física, Guilherme Manzano, direto da cidade de Porto, Portugal, que lançou recentemente o livro Um Calendário Possível e Melhor para o Nosso Futebol. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esporte. Leonardo, eu que agradeço a participação. Como eu disse, é sempre uma honra poder debater esse tema. E muito obrigado mais uma vez. Perfeito. Quem tiver interesse, quiser conhecer o seu trabalho, Guilherme, quais são as formas aí para que a gente possa acessar e conhecer esse livro e outras obras também? Bom, o livro está disponível no site da Amazon, né, que é o principal canal. E também tem as minhas redes sociais, principalmente o LinkedIn, que é Guilherme Manzano Barbosa. Hoje eu estou aqui em Portugal fazendo mestrado e a ideia é produzir mais conteúdo em relação a essa temática. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme, aqui pela sua participação. E eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado aqui na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço!